vocês estão? Eu estou tranquilo aqui. Geografia na área hoje, hein? Professor Júnior aqui junto com vocês. Atenção à explicação da videoaula, livrinho do teu lado, caderninho do outro e partiu para a aula agora, hein? Valeu, gente! É isso aí, galera. Vamos lá à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar de África Subsaariana e América Latina. Mas o que é África Subsaariana? Pessoal, a África Subsaariana é aquela África raiz, a África negra de verdade, né? Assim como os sociólogos chamam. São os países que ficam abaixo da linha do Saara. Somados, são 47 países, pessoal. O próprio deserto do Saara cuidou de separar esses países. Mas por que chamam de subsaariana? Porque os povos que ficam acima da linha do Saara ou no próprio Saara, nos países que ficam próximos ao Saara, são povos de pele mais clara. Boa parte deles são de ascendência do Oriente Médio, ou seja, tem costumes diferentes dos povos que ficam abaixo da linha do Saara, que são povos de pele de cor negra, se pode assim dizer, são povos que já vêm com costumes tribais, costumes milenares e etc. Olha só como é bonito o Saara, pessoal, o maior deserto do planeta. Há povos que vivem peregrinando o deserto, vivem para cima e para baixo. Alguns deles se estabilizam em um local, viram a vila, depois uma grande cidade, outros não. Continuam andando o Saara para cima e para baixo e conhecem bem a topologia do local. Sabem muito bem se localizar no deserto do Saara, viu? E como todo continente, pessoal, a África é um continente, lembrando a vocês que a África é um continente, como todo continente, a África tem problemas. E desde sua colonização, a África sofre com esses problemas, chegando ao século XXI, pessoal, com um dos piores índices de desenvolvimento do mundo. Os países africanos, pessoal, sofreram por conta da colonização e da sua independência tardia. Para você ter ideia, chegou à metade do século XX, boa parte dos países africanos ainda pertenciam aos seus colonizadores, nos quais as três maiores colônias foram os ingleses, os franceses e os portugueses, delimitando e dominando boa parte da África por muito tempo mesmo. E por conta disso, pessoal, os problemas sociais surgiram. Porque quando os ingleses, os franceses, os portugueses e os demais deixaram a África ficou no mesmo canto, mas com ela ficou também os problemas. E isso, pessoal, acarretou em pobreza extrema, fome crônica, a população que é atingida por vários tipos de doença, como a AIDS, o ebola, a tuberculose, a malária. Essa doença do sono, pessoal, é uma doença que o ser humano ele fica muito debilitado. Ele fica constantemente dormindo, ele passa boa parte do dia dormindo e não se alimenta e não toma líquidos. E o que acontece com o corpo quando ele não se alimenta, não toma líquidos? Ele chega a padecer com o tempo, né? Porque ele vai definhando. E o pior de tudo, pessoal, com isso são as guerras civis e os conflitos étnicos. Mas por que guerras civis e conflitos étnicos? Vocês vão já ver o porquê disso daí. Outra coisa também que acarreta como problema na África, pessoal, a mortalidade infantil. A cada 10 crianças, pelo menos 5 morrem antes de completar os 5 anos. Ou seja, é um número agravante na África, é um número muito extremo. As imagens mostram isso. Olha só como são as escolas na África. E quando tem uma escola em alguns países africanos, quando há uma escola, um jeito de uma criança estudar, principalmente quando há enfermaria para tratar dessas doenças, que boa parte dos médicos que tem no continente africano hoje em dia, pessoal, eles vieram do exterior. São aqueles médicos que vão a trabalhos chamados pela ONU. Tá entendendo? Porque o contingente de médicos locais na África não dá conta dos problemas e doenças que lá tem. Esse daqui, pessoal, é o mapa de conflito. Prestem bem atenção nesse mapa de conflito, porque as fronteiras que tem esses países não são as fronteiras reais, são as fronteiras fictícias. Essas fronteiras que foram impostas pelos colonizadores, pessoal, eles não se preocuparam de modo algum em saber quais tribos eram amigas e quais tribos eram inimigas. Eles simplesmente iam delimitando. Imagina só tu pegar uma tribo A e colocar próximo daquela tribo B, sendo que aquela tribo B, ela era inimiga da tribo A, ou seja, aquilo gerava conflitos. E até hoje esses conflitos, pessoal, perduram. Porque boa parte do povo africano, ele não quer saber de jeito nenhum a estar pertencendo a um território africano. Tipo, o pessoal de Gana, boa parte do território de Gana, pessoal, não quer saber de pertencer ao povo de Gana. Boa parte do território de Gana queria pertencer à Nigéria. Tá entendendo como era o negócio aí? Eles não se sentem nacionalistas, eles não se sentem pertencentes àquele país. E por conta disso gera esses conflitos.
étnicos também, que tem a ver com a religião. Na África, pessoal, tem mais de 25 religiões, sendo que a religião predominante na África hoje em dia é o islamismo. Depois segue o cristianismo e depois segue as religiões locais, né? Que são aqueles costumes locais milenares. O que é que acontece? O povo se junta, muitas vezes formam pequenos exércitos, trazendo crianças, jovens e adolescentes de 10 a 16 anos para agrupar esse exército e sai para porrada mesmo, vai para peia contra o governo. E outra coisa, pessoal, assim como no Brasil, a África também, os governos na África são, em sua maioria, corruptos, não querem saber de ninguém. Só querem saber de pegar dinheiro, ganhar dinheiro e o povo que se lasque. Assim como aqui no Brasil também, né? Nós vamos falar, pessoal, agora da AIDS, que é a principal doença na África nos dias atuais. Pessoal, a cada 20 mulheres na África, pelo menos 10 delas têm um soro positivo, para você ter ideia. A disseminação do vírus da AIDS, pessoal, lá na África, é tão grande quanto uma gripe, ou seja, boa parte do povo africano, pelo menos 35% do povo africano de jovens e adolescentes, tem o vírus HIV, e boa parte deles não sabem, ou seja, eles são transmissores passivos. Eles têm o vírus e ficam transmitindo sem saber. E na África, pessoal, é diferente daqui do Brasil. Na África, pessoal, não tem esse programa público voltado para os coquetéis gratuitos para quem é soro positivo. Lá não existe. A pessoa tem que se virar, a pessoa tem que comprar tudo isso daí para poder ter a sua vida prolongada, né? Agora nós vamos falar, pessoal, das riquezas naturais da África. Na África nós temos o ouro, nós temos diamante, gás natural e petróleo, sendo que a maior riqueza da África, pessoal, é o petróleo. Só que, infelizmente, a África exporta boa parte do petróleo bruto extraído e importa para o seu continente o refinado a preços exorbitantes, caríssimos, pessoal, caríssimos mesmo. Outro setor que está em ascendência na África, pessoal, nada mais é do que o turismo ecológico, né? A África em si, o continente africano, é lindíssimo de belezas naturais. E eles aproveitam muito isso. É um setor que, agravado ao povo africano, dado ao povo africano, traz riqueza para o povo africano, não é isso? É um setor que está crescendo constantemente. Boa parte do povo no planeta, quem é que um dia não sonhou em ver um elefante próximo? Há pessoas que se casam na África, que andam de balão, veem a savana africana, principalmente na África do Sul, porque é um país de clima ameno e temperado. Eles visitam muito a África do Sul. Olha só como é lindo a África. Imagens do pôr do sol africano, as zebrinhas aqui do lado. Das praias africanas também, né? Do povo de lá também, que é bem interessante. Pessoal, a África em 2014 era uma população somada de 911 milhões, o continente africano. 911 milhões de pessoas, viu? No continente. Hoje em dia, em 2020, ultrapassou a casa de 1 bilhão de pessoas, ou seja, é um continente super populoso, entendeu? É um continente de vários costumes e etnias. Beleza, gente? Então, pessoal, a gente continua na próxima aula. Atenção ao livro e às atividades, beleza? A gente se vê na próxima aula. Valeu!